Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. A gente trocou, o horário dessa aula, que era nas terças. A gente está fazendo agora nos sábados, às 9 horas da noite. Hoje a gente se atrasou, me desculpem. Não conseguimos avisar antes. Então, a explicação do livro Jesus é Deus, a gente vai explicar nos sábados, inshallah. Não vai ser nas terças. Essa foi a mudança. E a gente também notificou no grupo uns dias atrás. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Na última aula a gente citou a unicidade de Deus no Antigo Testamento. Agora o autor vai citar a unicidade de Deus no Novo Testamento. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está pelo YouTube também e pelo Instagram e Facebook. Vamos começar, já que ninguém tem alguma dúvida. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus tenha seu profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui o autor agora ele vai citar 10 versículos ou textos, como foi traduzido, do Novo Testamento, provando e notificando que Jesus não é Deus, e sim profeta de Deus, enviado por Deus, mensageiro de Deus, como a gente vai ver. Então ele fala os versículos do Novo Testamento, que mostram que Deus é único em sua essência. Esses textos são 10. A gente viu aqui, esse livro que a gente está estudando. A gente está na página 13, na terceira evidência. Ele vai citar 30. A gente está na terceira. Então, na página 13, quem quer acompanhar. A gente postou esse PDF, a gente postou antes do livro, para quem quer acompanhar ou imprimiu. Então ele começa com o versículo que está em João 20, 17. No Evangelho de João 20, 17, disse-lhe Jesus a uma mulher, Maria Madalena: vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui ele tomou o que é o autor como uma evidência, provando que Jesus não é Deus. Por quê? A gente vai explicar. Primeiro vamos ver o que o autor explicou. Explicação dele, do autor. Depois a gente o quê? Vai ver na Bíblia também, já separei aqui, se esse versículo o quê? Está como ele citou. Então ele fala que a fala do Messias, Jesus Cristo, meu Deus e vosso Deus. Aqui é o que é o ponto-chave. Jesus falou o quê? Meu Deus e vosso Deus. Ou seja, se ele fosse Deus, ele ia chamar Deus o Altíssimo de Deus, falando que é meu Deus e Deus de vocês também, ou seja, dos discípulos, dos seguidores. Então, Deus o Altíssimo é Deus de todos. Então, essa aqui é a evidência que o autor o que trouxe. Revela seu reconhecimento do que Deus é o seu Deus e Deus de todas as pessoas, e que o próprio Messias não é Deus nem Senhor, mas é servo de Deus como todos os seres humanos. Isso aqui é a explicação que é do autor. Então esse é um versículo que é claro. A gente vai
ler ele. Se alguém ficar com alguma dúvida, não entender algo, sinta-se à vontade de perguntar. Aqui ele começa no versículo 11, que a gente sempre o quê? Lê antes, ou seja, todo o contexto, para não chegar alguém e falar, olha, ele pega o versículo que ele quer, ele pega aquilo que convém ele e deixa o resto. Então a gente vai ler o quê? Toda a passagem, desde o começo, começa no versículo 11 até o versículo 22. Não, até o versículo qual? Desculpa. Do 11 até o 18. 22 já é quando Jesus aparece para os discípulos. Então essa passagem que ele citou aqui, que está em João 20, capítulo 20, do versículo 17. Só a gente vai ler do 11. Então aqui o nome que está ali, que eles colocaram, Jesus aparece a Maria Madalena. Que a gente sabe, Maria Madalena, ela foi aquela famosa da história de João, que também é citado do apedrejamento, que Jesus não apedrejou ela, e falou que jogue a primeira pedra quem não tem pecado. É a mesma mulher. Então Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo. Chorando, enquanto chorava, ela se abaixou. Olhou para dentro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Aqui João que está narrando. O que aconteceu? Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Falando de Jesus, não sabia onde ele estava. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. A gente sabe que depois que ele vem da ressurreição, segundo eles, ele fica o quê? Irreconhecido, irreconhecível. Ou seja, a gente não sabe. O mais certo aqui é que muda o que? A aparência dele, para eles não conhecerem ele. Mas presta atenção agora, quando ele falar com ela, ela vai o quê? Reconhecer ele. Depois de dizer, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, mulher, ou seja, ele chamava ela dessa forma, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu, seu Senhor tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Ela achou que estava falando com quem? Com a pessoa que enterrou, ou o jardineiro que cuidava ali do local, que era Jesus aqui, que estava falando o quê? Com ela. Então Maria disse, Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabani, esta palavra quer dizer mestre. Chamou ele, o que reconheceu ele? Mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles, ou seja, dos discípulos. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor e contou o que lhe tinha dito, o que Jesus falou para ela. Aqui é todo o que? Toda a passagem. A gente vê aqui primeiro que ela chama ele o que? De mestre, que é no hebraico, ali que foi citado, que era a língua o que eles falavam, ou o aramaico siriaco. Então ela também não via ele como Deus, chamou ele o que? De mestre. Ah, mas ela chama ele de Senhor. O Senhor é explicado logo após, quando ela chama ele o que? De mestre. Não é o Senhor dos mundos, o soberano, o Criador de todas as coisas, não é isso que ela quer dizer. E sim, um título de respeito. Até a gente chama os sábios o que? De Senhor. Ou uma pessoa idosa,
ou seja, respeitando essa pessoa. Então aqui, quando ela fala para ele mestre, ela tinha ele como um professor, uma pessoa que ensinava ela, que orientava ela para o caminho de Deus. Então aqui também é mais uma evidência, se a gente ler o que? Todo o contexto, que ela também, Maria Madalena, não tinha essa crença, que Jesus era Deus. E Jesus também não tinha essa crença, porque falou para eles, fala para os discípulos, que eu vou o quê? Para o meu Pai e o Pai deles. O meu Deus e o Deus deles. Ou seja, é Pai dele como é de todos. Ou seja, o Criador, que criou todas as coisas. O Senhor. É o nosso Senhor e também é o Senhor de Jesus. E também é o Deus de Jesus e o Deus nosso. Então aqui é um versículo que é claro. Aqui está o que nessa tradução. Alguém ficou com alguma dúvida? O irmão está perguntando onde está o PDF do livro. A gente colocou o que é no grupo, o PDF. Deixa eu ver se eu consigo postar novamente. Aqui eu postei o PDF, o livro. Para quem quer acompanhar, a gente se encontra na página 13 do livro. Então aqui a gente leu todo o contexto, toda a história ali, a narrativa, para alguém não falar o quê? Que a gente só traz o que a gente quer. Ali a gente viu que Maria Madalena não tinha crença que ele era Deus, e sim o mestre dela, o profeta dela, que ensinava ela, educava ela. Essa era a crença dela. E era a crença dos discípulos, como a gente já citou. E também Jesus, que eu falo sobre ele, não falava que era Deus. Não falava que ele é o Criador, que ele é o Todo-Poderoso, pelo contrário. Ele chamava a Deus, o Altíssimo, de Deus dele. E também Deus de todos nós. Então isso aqui o que? São versículos claros e explícitos. Agora a gente vai voltar o que? Onde o autor o que estava explicando. Acho que ninguém tem alguma dúvida, né? O PDF a gente já colocou no grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp que é das aulas. Aí a gente o que envia, ou seja, a gente notifica quando vai ter aula, quando não vai ter, e também os materiais a gente o que posta nos grupos. Então aqui voltando que o autor explicou, a fala do Messias, meu Deus e vosso Deus, revela seu reconhecimento de que Deus é o seu Deus e o Deus de todas as pessoas, ou seja, de Jesus e das pessoas, e que o próprio Messias não é Deus nem Senhor, mas é servo de Deus, como todos os seres humanos, porque seu Deus é o mesmo Deus de seu povo, que se dirigiu. Se o Messias fosse Deus, a seguinte frase não faria sentido: subo para meu Deus. Então, para quem o Messias iria se ele fosse o próprio Deus? Aqui é uma evidência lógica. Agora vamos colocar que ele é Deus. Messias, Jesus Cristo é Deus. Quando ele fala, subo para meu Deus, como está o que no versículo? Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus. Se ele vai subir, como está no versículo, subo para meu Deus, ele sendo Deus, como? Como que ele vai no encontro de Deus se ele é Deus? No encontro de Deus, ele sendo Deus. Como que ele vai se encontrar? Aqui, logicamente, ele sendo Deus, ele está na terra, quando ele está falando. Ele vai no encontro com Deus, que está nos céus. Mas ele mesmo é Deus. Ele vai se encontrar, ou seja, vai trocar de lugar. Então, que logicamente isso aqui que mostra que Jesus não era Deus, e sim um profeta de Deus, mensageiro de Deus, como todos os profetas, como Moisés, Abraão, Noé, Davi, Muhammad, que a paz de Deus esteja
sobre todos eles eram o quê? Profetas de Deus. Adoravam somente um Deus, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Nenhum falou o quê? Que era Deus. Nenhum falou ser divino, e nem mesmo Jesus, mostrando o quê? Que ele era um profeta, mensageiro de Deus. Depois ele fala também na descrição do Messias, de seu povo, como irmãos. Há uma prova de que ele é um ser humano, como eles, e não é seu Deus. Chamava o quê? De irmãos, irmão da fé, não é em descendência aqui. Eram irmãos dele na fé, seguiam a mesma fé, a unicidade de Deus. E se o Messias era seu Senhor, não seria correto descrevê-los como seus irmãos. E isso é evidente. Ele falaria para eles o quê? Minhas criaturas, meus filhos, porque ele é o Deus. Eu que criei vocês, adorem-me. Eu criei os céus, a terra, sou o Criador, sou o Todo-Poderoso, eu vou julgar vocês. Eu criei o paraíso, eu criei o inferno, a minha vontade que vai ser feita, santificado seja meu nome. Isso aí Jesus nunca o que falou. Pelo contrário, ele falava o que? Sobre o Pai, ou seja, Deus o Altíssimo, ele falava. Até quando ele ensinava, a gente explicou a reza do Pai Nosso, ele também o que? Explicou para a gente o que? Glorificar a Deus, exaltar somente a Deus e não exaltar a Ele. Como a gente viu também nos milagres que ele fazia, as pessoas glorificavam a Deus depois desse milagre que ele fazia. Ou seja, elas entendiam que ele era um profeta de Deus, que o que ele fazia era por ordem de Deus, pela permissão de Deus. Por isso que eles louvavam a Deus após os milagres, como a gente o que já citou. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Então, continuando, ele fala da mesma forma, quando o Messias descreve a seu povo como seus irmãos, isso significa que ele é humano como eles e não seu Senhor. A gente leu isso aqui já. Quando o Messias descreve a seu povo como seus irmãos, isso significa que são irmãos na linhagem, porque todos eles vêm de uma única semente, filhos de Israel. Aqui também dá para entender o que é de linhagem também. São judeus, que nem ele, da mesma linhagem, de Isaac. Também dá para entender isso como dá para entender o que é irmãos de fé. Seguem a mesma fé. Portanto, é correto descrevê-los como seus irmãos por ingressarem na ancestralidade. Ancestralidade. Também o que é correto, ele fala. E é bom mencionar a este respeito que o Alcorão manifestou o reconhecimento do Messias, de que Deus é seu Senhor, o Senhor de todas as pessoas, em 5 versículos do Alcorão. Estes são, agora ele vai citar o quê? Os versículos do Alcorão que confirmam o que foi citado também o quê? No Novo Testamento. Como a gente viu, a Bíblia em si não apoia essa crença, principalmente a Trindade. Não apoia que Jesus é Deus e nem que o Espírito Santo é Deus. Não apoia. A gente vê, se a gente lê os versículos, a maioria dos versículos, os versículos explícitos, vão estar mostrando o quê? Que Jesus é servo de Deus, é mensageiro de Deus. Mas se a gente ver os versículos que falam sobre a unicidade de Deus, são vários, claros, explícitos. Mas a divindade de Jesus, dentro do Novo Testamento, a gente vê que não são claros. E também alguns versículos que foram acrescentados, tanto em João, como a gente viu, nas cartas, João 1, no capítulo 5, que fala sobre que 3 em 1, que é aquela o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente viu que aquele versículo é um acréscimo, ou seja, não faz parte dos manuscritos mais próximos, a gente pode falar, dos originais, ou que a gente sabe que não tem os parágrafos,
mas os mais antigos não consta aquele versículo, e muitos sábios cristãos, eles sabem disso, eles falam, esse versículo aqui foi acrescentado, não faz parte, como vários outros versículos foram acrescentados. Agora, para ser acrescentado esse versículo, a gente vê o que? A falta de evidência que tem sobre a Trindade. A falta de evidência sobre a Trindade. E também em Mateus, quando eles falam do batismo, a gente vê que em alguns manuscritos não tem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem em nome o que? Do Pai. Ou seja, não está citado o Filho nem o Espírito Santo. Então também tem alguma coisa o que editada ali. Alguns falam dessa forma e outros falam dessa forma. Ou seja, os versículos que eles querem tomar como evidência para a Trindade sempre tem algum problema. E os versículos que falam da unicidade de Deus são claros, explícitos. Ninguém vai o que? Contrariar aquilo, e também não foram acrescentados, segundo eles, nos manuscritos. Ninguém falou, por exemplo, que Marcos 12, 29 foi acrescentado. Ninguém falou que Mateus 21, 11 foi acrescentado. Ninguém. Ou seja, fazem parte dos manuscritos antigos. Mas esses da Trindade sempre tem o quê? Algum problema. Faz parte ou não faz? Foi acrescentado. Por que foi acrescentado? Os copistas acrescentaram, e tem muitos sábios que afirmam. Acrescentaram para provar a Trindade, deixar ela mais clara, segundo o que? Aqueles que acreditam. Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém não entendeu, não concorda com alguma coisa, sinta-se à vontade. Então aqui os versículos do Alcorão, ele vai citar o autor, no Alcorão 5:72, fala o Messias, Jesus. A gente reconhece Jesus como Messias, ele é o Messias, mas os muçulmanos têm que prestarem atenção em uma coisa. O Messias que o Alcorão cita não quer dizer que aquele Messias esperado, ou seja, como eles acreditam, aquela profecia. Ele é o Messias por outros motivos. A gente sabe que Messias, Mashiach, é o ungido no hebraico, como no árabe, Mamsur, significa. Mas tem outros significados. Agora, se tu perguntar para um sábio muçulmano, o que significa Messias? Qual que é o significado na língua árabe? Eles vão falar para ti, olha, volta na palavra, é derivado do verbo ou da palavra Masahá. É desse verbo que vem essa palavra. E Masih significa Mamsur. Vamos falar dessa forma. Ou Masih. O que significa isso? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente passa a mão, agora eu passei a minha mão direita sobre a minha mão esquerda, Masahá, ou seja, passar a mão. Jesus passava as mãos dele sobre os enfermos, o leproso, o cego, as pessoas que estavam enfermas. Por isso que ele foi chamado de Messias. Isso é uma das explicações. Outra explicação fala que ele foi chamado de Messias porque ele tinha um rosto belo. Também, Masih, no árabe, significa aquela pessoa que tem um rosto belo, tem beleza, uma pessoa bonita. Também é um dos significados. Outro significado que tem também, que ele é o ungido, Mamsur. Como eles faziam que era um ritual deles, um tempo deles. Também, que é que nem os cristãos e os judeus falam. E tem também outro significado, de Masahá, que significa Qata'a, quer dizer aquela pessoa que anda muito. Ele andava muito sobre a terra, não tinha um lugar fixo. Hoje ele dormia aqui, amanhã ele dormia em outro lugar. Essas são as 4 opiniões mais corretas que foram citadas porque Deus chamou Jesus de Messias. Não quer dizer que nós muçulmanos cremos naquela profecia. Como pode ser correta? Só aquela profecia fala sobre
O Messias no sentido de que um profeta de Deus, que vai governar. A gente também crê que Jesus, que passou sobre ele, vai governar na sua volta. Eles acreditam que naquela profecia que ele não chegou ainda com os judeus. Os cristãos acreditam que ele o que já veio, que é a entrada que está em Mateus 21:11. Então, são vários o que as discordâncias. E também Zacarias 9:9, que fala o que sobre o Messias entrar em cima de um jumento. Isso tudo o que são diferenças que tem entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, a gente falar, nós, às vezes tem alguns muçulmanos que falam, não, a gente acredita que ele é o Messias, mas não quer dizer o quê? Que aquela profecia, o quê? Que está ali no Antigo Testamento, que é aquilo que significa, que é uma pessoa que virá. A gente crê que ele já veio, voltará, morrerá como qualquer ser humano, que é a volta de Jesus, que é um dos maiores sinais, que é a volta dele, que ele vai enfrentar também o anticristo. Um dia, inshallah, a gente o que explica isso com detalhes. E também explica essa profecia, que não foi o que constatada no Alcorão Sagrado. Então aqui em 5:72, o Messias disse, ó Israel, adorai a Deus, que é meu Senhor e vosso. Mesmo versículo que está o que? Em Marcos 12:29, é o mesmo versículo, e também 6:4, Deuteronômio, na Torá. A quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso. Ou seja, o idólatra, o politeísta, o paraíso é proibido para essa pessoa. Quem é o que? Politeísta ou idólatra. E sua morada será o fogo infernal. Os injustos jamais terão socorredores. Isso aqui é Jesus que passou sobre ele falando. Ou seja, aconselhando, orientando as pessoas a acreditarem somente em um Deus, como ele orientou em Marcos 12:29. E como eu falei para vocês, não tem um cristão que vai falar que aquele versículo que não faz parte dos originais, como eles falam. Foi acrescentado, por exemplo. É o mesmo versículo que está em Deuteronômio 6:4. Se tu ligar os dois, tu vê que Jesus, que passou sobre ele, pregou aquilo que Moisés pregou e confirma aquilo que está em Mateus 5:17, que ele não veio abrogar a lei. E sim, ele pregou, cumpriu, como os profetas e a lei cumpriram. Da mesma forma. Então, esse está o que? No Corão, quem quer ver, 5:72, que é a mesa provida. A sura da mesa provida foi chamado por esse nome, por causa que Deus Altíssimo concedeu para Jesus e os discípulos a mesa provida, com o alimento do paraíso. Também no Corão 5:117, Deus disse no Corão sobre o Messias, que disse ao seu povo, não lhes disse senão o que me ordenaste. Falando, Jesus falando com Deus Altíssimo. Eu só divulguei, eu só preguei aquilo que o Senhor o que ordenou. E o Senhor sabe de todas as coisas. O que Deus ordenou Jesus? Adorai a Deus, meu Senhor e vosso. A mesma coisa. A unicidade de Deus. Mesma coisa que a gente vê o que? Em vários versículos na Bíblia. No Novo Testamento, Jesus o que? Falando isso, como a gente viu agora há pouco, em João 20:17. Também outro versículo, 3:51, que Jesus disse que passou sobre ele, sabei que Deus é meu Senhor e vosso, adorai-o, pois essa é a senda reta. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho que é a salvação. Esse é o caminho de Deus. Não há outro caminho além desse. Não há outro caminho além desse. Pregou o quê? A unicidade de Deus. No Alcorão não há dúvidas. Aqui ele citou o quê? Para confirmar que o Novo Testamento
também prega a unicidade de Deus e o Alcorão também prega. Não há divergência entre esses dois livros. Os dois pregam que Deus é único, que Jesus pregou essa mesma mensagem, que é a unicidade de Deus. Nenhum pregou o quê? Outra mensagem. Nenhum profeta, desde Adão até o profeta Muhammad, nenhum profeta pregou outra mensagem, a não ser a unicidade de Deus. Está no 3:51. 3:51. Também 43:64, Jesus, que passou sobre ele, disse a seu povo: Deus é meu Senhor e vosso. Adorai-o, pois eis aqui a senda reta. Mesmo versículo. Falou no 3:51 e também no 43:64, mostrando a pregação de Jesus para o povo de Israel, para adorar somente a Deus, o Altíssimo. Então o resultado é que os evangelhos confirmam que o Messias afirmou que Deus é seu Senhor e Senhor de todas as pessoas, como também o fez o Alcorão, ao contrário da crença popular, que é o que é a Trindade, entre os cristãos, de que o Messias é o Senhor e o Filho do Senhor. Ele é Deus e também é Filho de Deus. Vai entender. Logicamente, como eu falo, é uma crença irracional. E qualquer cristão ciente, justo, vai falar a mesma coisa. Ele é Filho de Deus e é Deus. Ou seja, a mente humana que não aceita isso. É irracional para os humanos. Agora, quando a gente fala, o João é filho do Pedro, mas o João é o Pedro. Como assim? Tu falou que ele é filho do Pedro? Não, mas ele é o Pedro. Pedro é o João é o Pedro. Mas João não é o filho do Pedro? Não, o João é filho do Pedro, correto, mas no mesmo tempo ele é o Pedro. Tem como? Ou seja, a mente humana não consegue o que entender. Como Deus o Altíssimo, ele não muda a realidade das coisas. São o quê? Claras. O cérebro humano, ele não aceita tu falar que 1 mais 1 é 3. Não aceita. Também não aceita tu falar, por exemplo, isso aqui, ó. Esse mouse aqui é branco. O que vocês vão falar? Esse cara que está delirando. Está falando coisa com coisa. Não, esse mouse aqui é branco. Não, mas é preto. Não, não é branco. Esse mouse aqui é vermelho. Ou seja, a realidade não muda. 1 mais 1 vai ser 2. 2 mais 2 vai ser o quê? 4. Isso é uma bênção de Deus, o quê? Que não permitiu mudar isso. Então, logicamente, o ser humano é impossível ele, o quê? Entender que o João é filho do Pedro e no mesmo tempo ele é o Pedro. É impossível. Não tem como entender isso. A realidade, a mente humana não aceita isso. É incorreto. E Deus, o Altíssimo, nunca que ia revelar a palavra dele ao contrário do instinto que é humano. Porque ia dar conflito. Em vez de guiar o ser humano, ia deixar ele o quê? Duvidoso. Será que é correto isso? Será que eu que não estou entendendo? Vai ficar o quê? Em dúvidas. Mas o que a mensagem de Deus é clara. Como todos os profetas pregaram o que é a unicidade de Deus, tem algum de nós que vai o quê? Falar, olha, Elias, quando ele pregou, a gente não entendeu. Abraão, quando ele pregou, a gente não entendeu. Noé, quando ele pregou, a gente não entendeu. Pelo contrário, todos entenderam a mensagem, que a gente deve adorar só a Deus. Quando a gente vê o primeiro mandamento da Torá, não tomai Deus além o quê? De mim. Ou seja, a unicidade de Deus. Tem alguém que não vai entender esse mandamento? Impossível. Todos entendem. Mas agora quando vem a Trindade, porque sempre tem o quê? As pessoas o quê? Sem entender, como a gente pode falar, criticando, em dúvidas. Como assim Pai, Filho, Espírito Santo? E a gente também, o que deixa mais as pessoas em dúvidas, a gente fala, tá bem, vamos falar que ela é real, ou seja, verdadeira.
me traz um versículo do Antigo Testamento claro, explícito, confirmando essas três pessoas. E falando que Deus é um em três. Não tem. Ou seja, todos os profetas não conheciam essa crença. Se a gente procurar sobre essa crença, a gente vai achar o quê? Os incrédulos. Agora, os antigos egípcios, era normal essa crença, a trindade. Era uma coisa o que é normal para eles. Acreditavam nisso. Politeístas. Também os indianos também acreditavam que nisso. Essas crenças. E eles o que? Como idólatras. Agora, se tu perguntar para os cristãos, os egípcios, o que eles eram? Vamos falar para ti, eram incrédulos, eram idólatras. Mas eles tinham a trindade, da mesma forma. Ou seja, o ser humano sabe que aquilo é o que? Idolatria. Que Deus é um, é único. Ou seja, se a gente fala único e fala no mesmo tempo três pessoas, não encaixa. Tem alguma coisa o que? Errada. Como ele é único e tem o que? Três pessoas. Ah, mas isso não é lógico. Agora Deus deu o cérebro para o ser humano, abençoou ele com esse perfeito cérebro para ele entender ou para revelar para ele o que vai deixar ele confuso e depois vai julgar ele. Agora, no dia do juízo final, isso é a maior evidência contra Deus. Que Deus nos perdoe por essa palavra, mas para as pessoas entenderem. Eu vou chegar, olha, no dia do juízo final, vou falar, olha, Deus, por que tu vai me castigar? Tu me deu uma crença na Trindade que eu não consegui entender. É irracional. A mente que você me concedeu não aceita isso. É a mesma coisa tu querer provar para o aluno, tu professor, falar para o aluno, olha, eu te dei 0 nessa prova porque tu colocou que 1 mais 1 é 2, sendo que é 5. O aluno vai falar, o que é isso, professor? Isso é uma injustiça da sua parte. Não, não é. 1 mais 1 é 5. Tu colocou que é 2. Então essa pessoa perante a Deus vai falar, olha Deus, tu me concedeu uma crença que eu não entendo, que não é real, não tem lógica. Como que eu vou adorar o Senhor com convicção e com certeza se eu estou com dúvida no principal mandamento, na principal crença, no principal dogma? Então, por isso que eu não criei nessa crença. Então, seria uma evidência o quê? Para o ser humano contra Deus. A gente sabe que Deus é justo. O ser humano não terá nenhuma uma evidência contra Deus. Então, isso aqui mostra, irmãos e irmãs, que tem alguma coisa o quê? Errada. Os profetas não pregaram. Jesus não pregou. Muhammad não pregou. Nenhum profeta pregou. Da onde foi tirado isso? Nas Escrituras não tem nada. Como a gente falou já várias vezes, as evidências que eles trazem não são explícitas, não são claras. Qualquer pessoa estudiosa sabe disso. Não são o que? Evidências claras, como esses versículos que ele citou o que? O autor, mostrando que Jesus chamava o que? De Deus Altíssimo, de Deus dele, Senhor do povo de Israel. Também chamava, além disso, prestem atenção, ele adorava ele, suplicava para ele. Até na história que eles contam da crucificação, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está chamando quem? Está chamando ele mesmo? Então são vários os versículos que mostram que Jesus não era Deus. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, não concordou com algo, sinta-se à vontade.
Aqui tem versículos também que ele não citou. Tem aqui Mateus 4:10. Isso aqui a gente vai querer uma aula inteira falando sobre isso. Que é quando o Satanás tentou Jesus. Ou seja, colocou ele em teste. A gente vê que o Satanás, ele fala para Jesus uma coisa interessante. Oferece coisas para ele o que é adorar ele. Agora, logicamente falando, Satanás, ele é uma criatura de Deus. Deus criou ele. Se ele soubesse que ali estava o Deus encarnado, o Deus, o Criador dele, encarnado em um ser humano, iria falar para Deus, adorar a ele, prostrar para ele em adoração? Logicamente não. Nunca queria falar isso, porque é o Criador dele. E também, vamos falar, olha para te ver o que isso traz. Vamos falar que ele, Deus encarnado, quando ele foi encarnado, o quê? Em ser humano, ele ficou o quê? Fraco. Não é o Todo-Poderoso, não é o Onisciente, como mostra os versículos. Era uma grande oportunidade para ele o quê? Vencer a Deus. E falar, olha, eu te venci como humano, te derrotei. E olha Jesus, que passou sobre ele também, quando ele fala, depois dessas propostas que o Satanás fez, Jesus o que fala para ele? Olha para te ver como não tem como ele ser Deus. Ele fala para ele, olha, retire-se, Satanás. Ou seja, essa tentação sua, essas provações, eu não vou cair nelas. Eu sei quem você é. Então ele fala a Satanás, pois está escrito, ou seja, decretado. Está escrito em todos os livros, em toda a palavra de Deus. Todo profeta pregou isso. Adora o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Como Ele é Deus. Ele está incentivando o Satanás a adorar somente a Deus. Adorar somente a Ele. A mesma coisa, um exemplo mais prático. Vem uma pessoa que está conversando contigo. Tu fala para ela, olha, fulano, não... Como a gente pode falar um exemplo mais prático? Vamos falar na votação. Vamos falar que tem um presidente. Tu quer votar nele. Você gosta dele e quer votar nele. Tu fala para esse fulano, olha fulano, não aceite como presidente a não ser o fulano. E não vote a não ser nele. E não seja leal a não ser para com ele. Tem como essa pessoa que está escutando isso entender que você está falando de você mesmo? Você está incentivando essa pessoa que é a votar num candidato. Tem como ela entender, logicamente eu estou falando, que tu está querendo dizer a ela para ela votar em você? Nenhuma pessoa vai entender dessa forma. Como Jesus, que passou sobre ele, incentivou, orientou o Satanás o quê? Adorar somente a Deus. É só a Ele que a gente presta o culto, as orações, a glória, o louvor, é somente para Deus. Então Jesus nunca deixou, ou seja, nunca falou, olha, me adorem, que aqui era uma grande oportunidade para ele falar o quê? Adore a eu e só preste culto a mim, seu Deus. Claro, eu sou o teu Deus, me adore. Mas pelo contrário, depois de todos aqueles testes, ele falou para o Satanás o quê? Adorar somente a Deus. E o Satanás nunca que iria falar para o Criador, o Todo-Poderoso, porque ele conhece o Criador, Todo-Poderoso, adorar ele. Prostre-se para mim. Adore-me. Nunca que ele ia falar isso. Ou seja, ele ordenou a prostração e a adoração. Para quem? Para Jesus, o servo. Não Deus o Altíssimo, que ele sabe que é o Todo-Poderoso, que o culto é somente para ele, mesmo ele o quê? Renegando, ele sabe disso. Agora, se tu perguntar para o Satanás, ele sabe que a adoração é somente para Deus.
Mas ele o que? Renegou. Perverso, injusto, desobediente. Mas ele não sabe que Deus é único? Sabe que Deus é único. Então são vários os versículos, irmãos e irmãs, falando o quê? Sobre esse assunto. Já são 10h30, desculpa hoje pelo horário. Estou ainda me recuperando. Mas, inshallah, nas próximas aulas a gente consiga aumentar um pouco o horário da aula e também começar um pouco mais cedo. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Não concordou com algo? Sinta-se à vontade. Aqui a irmã falando, Patrícia Tereza. As pessoas que já morreram sem conhecer o islamismo são condenadas? Isso só Deus sabe. Que a gente A gente tem que saber alguma coisa. Que coisa é essa? Os profetas, eles divulgaram o quê? O Islã, ou seja, a submissão a Deus. Todos eles eram o quê? Muçulmanos. Mas Deus fala no Corão, na sura do Abraão, que Deus não castiga nenhum povo até enviar para ele o quê? Um mensageiro. Agora essas pessoas que morreram, mesmo elas estando conosco, tendo que os muçulmanos, às vezes não chegou a elas o quê? A mensagem. Ou chegou a ela de forma o quê? Incorreta. E Deus Altíssimo nunca quer castigar uma pessoa que não chegou a ela a mensagem de forma correta. Que aqui, se a gente entender esse versículo do Corão, ele fala o quê? E não castigaremos a um povo até que a gente envie o quê? Um mensageiro. Claro que é um mensageiro que é verdadeiro. Um mensageiro que pregou o que é a mensagem correta. Agora, uma pessoa que não escutou do Islã, ou sobre o Islã, mas escutou de forma o que é incorreta. Ou um muçulmano, sem conhecimento, em vez de ter explicado para a pessoa, deixou a pessoa mais confusa. Chegou a mensagem para ela? Não. E a gente sabe que para ti condenar alguém, a primeira coisa tem que ver se a mensagem o que chegou até ela. Se ela entendeu essa mensagem. Principalmente o que? O próprio muçulmano, recém-convertido. A gente não pode chamar ele de pecador por ele deixar a oração. Ou seja, deixou, por exemplo, a oração da noite. Falou, pecador, você pecou, desobedeceu a Deus. Por quê? Porque tem uma grande chance dele não ter entendido que aquilo é obrigatório. E também, se ele escutou ou ensinaram ele que aquela oração é obrigatória, será que ele entendeu? Às vezes ele não entendeu. Então, tudo isso que é importante. A pessoa o que? Saber. Isso mostra a misericórdia de Deus o que? Em sua religião, em seus mandamentos. Ele não condena ninguém sem conhecimento. Tu não vai ser condenado com aquilo que tu não tem conhecimento. Por isso que tem o que a gente fala no árabe, Ahlul Fatra, que é aquelas pessoas o que não chegaram até elas um mensageiro. Não chegaram até eles o que? Ou elas, o mensageiro, para divulgar para elas. E mesmo tendo mensageiro, ou seja, não foram orientadas. Por exemplo, estão num local perto desse mensageiro, mas o que? Não chegou até elas a mensagem. Ou outra coisa, chegou a mensagem, como a gente explicou, mas de forma errada. Agora uma pessoa, quando vai escutar sobre o Islã, abre a mídia ali, a televisão, começa a escutar aquelas mentiras, calúnias que falam. A pessoa não tem conhecimento, não sabe pegar, às vezes nem ler, ou e se lê não entende, não sabe aonde pesquisar, acredita, ou naqueles falsos profetas que a gente pode falar, que mentem sobre a religião de Deus, sobre a mensagem dos profetas, e aquela pessoa, para ela, é uma pessoa que é de confiança.
acaba o que acreditando nessa pessoa. Então tudo isso, por isso que a gente sempre fala, pesquisem. Agora quando eu falo isso para vocês, eu mostro aqui, ó. Isso aqui foi tirado o quê? Da Bíblia. Ah, tu não quer acreditar? Lê na tua. Pega esse versículo ali, ó. Ah, ele citou hoje o versículo em João. A gente citou o quê? Um versículo hoje só. Que é em João 20, 17. Eu vou lá e vou ler esse capítulo. Quero pesquisar. Será que isso é correto ou não é correto? Será que essa pessoa que está falando aí está trocando os versículos? Não tem esse versículo? Vou lá e pesquiso. Deus deu essa mente para você o que? Usar ela. Não é para você o que? Deixar ela intacta sem usar. Usar ela, pesquisar a verdade, procurar a verdade. E até mesmo no próprio Evangelho de João, Jesus fala, procurem a verdade, buscai a verdade, que ela vos libertará. Ou seja, a pessoa quando acha a verdade, ela fica o que? Livre. Livre dos pecados. Ou seja, não está mais presa ao desvio, à idolatria, ao politeísmo. Ela descobre o que é verdade e vai conseguir em seu coração achar o que é a verdadeira paz espiritual que todos nós procuramos. Mas agora tu não procurar a verdade, sendo que hoje o que? Tem internet, tu tem um telefone de fácil acesso, pode procurar ali livros, tu consegue o que? Baixar, pode comunicar um sábio, ele estando no outro lado do mundo, tu comunica ele em menos de 1 minuto, só manda uma mensagem, ele já o que? Te responde, tudo isso, facilidade. Agora, como que eu vou ter desculpa de não ter procurado a verdade? A culpa está em você. Mas no tempo dos profetas, como não tinha essas coisas, claro que é possível ter pessoas que não escutaram. Essas pessoas vão ser o quê? Tem várias opiniões que os sábios falam, mas a mais correta a gente pode falar, que eles vão ser o quê? Orientados no dia do juízo final. Se eles acreditarem na mensagem, são as pessoas do paraíso. Se eles renegarem, são as pessoas que vão ser o quê? Condenadas. Essa é o que é a melhor das opiniões. E tem outra opinião que fala que eles são salvos, essas pessoas. Serão o que? Salvos, essas pessoas. Mas essa opinião que tem algum problema nela. Por quê? Vamos falar que essa pessoa fez o mal nessa terra. Como que ela vai ser salva? Fez corrupção, matou, roubou. Também tem outra opinião que fala, não, olha, de acordo com o que ele era na terra, ele será o quê? Salvo naquele dia. Então são várias as opiniões sobre esse assunto. Alguém ficou com mais alguma dúvida? O irmão quer falar um pouco sobre a origem histórica da doutrina da Trindade. Só que a gente vai citar o que no livro, o autor cita essa passagem, mas a gente vê que tudo começa ali, resumindo, em Nicéia, concílio 325, que toma o que? Jesus como Deus, e depois em 388 o Espírito Santo. Ou seja, nos primeiros séculos ninguém acreditava o que? Nessa crença, nesse dogma, Trindade. Se tu vê, até Lucas, no evangelho dele é claro, que ele acreditava que Jesus era o que? Profeta de Deus. Tanto Mateus. Como a gente viu, se a gente for colocar essas pessoas como discípulos, como assim? Será que a gente tem como comprovar que quem escreveu o evangelho, segundo Mateus, é Mateus o discípulo ou é outro? Marcos, se a gente confirmar que foi ele, vamos falar, ó, foi Marcos que escreveu, ele não é discípulo. Lucas não é discípulo. Ou seja, ele conviveu com algumas pessoas, o quê? Que não é que viram Jesus, mas que estavam próxima dele. Como, por exemplo, Lucas ali pega muito de Paulo. Paulo também o quê? Não viu Jesus, ou seja, não creu nele. Quando ele estava o quê? Pregando. Era um inimigo. Até aquela visão que ele é contado em Atos 2 vezes. Outro também, o João. Será que é João um discípulo? Tem como tu provar que quem escreveu
esse evangelho é João, o discípulo. Então tudo isso que tem que ser estudado, para a gente ter o que? Uma opinião para falar, olha, João tinha essa crença, Mateus tinha essa crença. E muitos estudiosos falam que Mateus, não foi Mateus que escreveu, o discípulo. Quando a gente nega isso, a gente pode negar também o quê? Aonde que foi falado que o nome desses discípulos eram Mateus, João, Pedro? Aonde? Nos próprios evangelhos. Se a gente afirma que aquilo não é deles, pode também ter problema nesses nomes. Tem como a gente ter certeza que os nomes deles eram esses? Também é outro estudo que tem que fazer. Então ali tem o que? Um grande problema. Mas o que é o importante a gente saber? Que Jesus que passou sobre ele nunca pregou o que é Trindade. Isso aí foi o que? Posterior a ele. E também a gente crê que esse Novo Testamento que a gente vê hoje, Novo Testamento, os 27 livros, Jesus não pregou, nem conhecia, nunca viu. Ele falava alguns versículos, o quê? Do Antigo Testamento, correto. Mas agora do Novo Testamento, se nem existia. Aquilo são ditos, narrativas, passagens dele falando, sim. Algumas podemos falar que ele falou, e outras falar, quem sabe, e outras a gente tem certeza que ele não falou aquilo. Porque é totalmente o que é o contrário daquilo que os profetas pregaram. E a gente sabe que Jesus que passou sobre ele é verdadeiro, é verídico, é temente, é piedoso e é uma das melhores criaturas que Deus Altíssimo que criou. Nunca que ele iria o que mentir. Então tudo isso que será investigado nas aulas, a gente vai citar aquilo que o autor citou e também o que ele não citou. A irmã está falando que os profetas antigamente falavam com Deus. Se ela quer significar que falar com Deus recebiam revelação, correto. Mas falar com Deus somente Moisés falou, que passou sobre ele. Nessa terra, Moisés, o único que falou que com Deus. Os outros profetas recebiam a mensagem, a palavra, através da revelação de Deus. Pelo anjo Gabriel, que a paz de Deus esteja sobre ele. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Agora o irmão Felipe falou, os apóstolos eram muçulmanos também, ou seja, os discípulos. Claro que eram. Se Jesus era muçulmano, pregou a unicidade de Deus, submisso a Deus. Os discípulos eram o quê? Mesma coisa. Isso a Bíblia prova, não é o Alcorão. O Alcorão elogia eles. Não fala o nome deles, mas eles são elogiados no Alcorão como grandes, virtuosos, íntegros. Não há dúvidas nisso. Que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Mas agora a gente vai falar qual que é a crença deles. A crença do professor deles, do mestre deles. Jesus, o que ensinou para eles? A adorar somente a Deus. A louvar somente a Deus. A glorificar somente a Deus. Isso que Jesus o que ensinou a eles. Então eles tinham a mesma crença. Até a Bíblia o que prova isso. Quando foi perguntado por Jesus, pergunta para Pedro, quem sou eu? Ele falou, você é o Cristo de Deus, Messias. Tinha essa crença. Quando Cleopas foi perguntado por Jesus dos acontecimentos, ele fala que Jesus, o profeta nazareno da Galileia, grande em obras e palavras perante a Deus e perante todas as pessoas. Essa era a crença dos discípulos, a unicidade de Deus, adorar somente a Deus. Tem João, esse versículo, eu me deparei hoje com ele, é interessante, olha para te ver, que ele fala sobre o que? O testemunho de fé nosso. Nós muçulmanos fazemos esse testemunho de fé. Isso aí está em João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, Jesus,
que quem ouve a minha palavra, ou seja, crê na palavra dele, obedece o que ele transmitiu e crê naquele que me enviou, Deus Altíssimo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É igual a Shahada, testemunho de fé. Aquela pessoa que crê no profeta de Deus, no mensageiro de Deus, que Deus enviou e crê em Deus, terá o que? A vida eterna. Como a gente fala. Dependendo o que? De cada tempo. Aquelas pessoas que creram em Moisés vão ser o que? Salvas. Aquelas pessoas que creram em Davi vão ser salvas. As pessoas que creram em Noé vão ser salvas. Em Abraão, em Elias, em Noé, em todos os profetas, Isaac, Ismael, Jacó, são todos profetas de Deus. E mesma coisa com Jesus, ele mesmo afirma. Quem crê nele e crê em Deus, aquele que enviou ele, terá a vida o que? Eterna. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. Facilite para nós a procura do conhecimento e aceita de nós o conhecimento adquirido e facilita para nós a prática do conhecimento adquirido. Facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações. E abençoe a gente onde quer que a gente esteja e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.